Mergulhando nas descobertas ao longo da história, convido você a embarcar em uma jornada de reflexões sobre os pecados. A humanidade enfrentou uma constante batalha contra uma variedade de pecados, e entre eles, destaca-se um pecado particularmente difundido e sedutor. Este pecado muitas vezes passa despercebido, silenciosamente tecendo seu caminho no tecido da nossa existência. Mais do que um simples ato, é uma força insidiosa, uma presença sutil e poderosa que mina nossa própria essência. Este pecado, o mais viciante do mundo, não apenas compromete individualmente, mas exerce uma influência devastadora que deixou sua marca em todas as épocas e civilizações. Infiltrou-se sorrateiramente na vida dos poderosos e dos mansos, deixando para trás um rastro de devastação. Este pecado não é apenas uma ação isolada, é uma força invisível por trás do colapso de casamentos e da destruição de nações. Suas consequências são profundas. Vidas são destruídas, relacionamentos despedaçados e famílias dilaceradas. Uma força sutil, mas poderosa, este pecado é uma presença que transcende o tempo e a cultura, marcando seu impacto em cada esquina da história humana. A narrativa que se desenrola revela a sedução invisível que perpetua este pecado ao longo das eras, moldando destinos e influenciando o curso da humanidade. Nações foram erigidas e derrubadas sob a influência inescapável deste poder. A história atesta a natureza destrutiva que envolve esse pecado, declarado como o mais viciante do mundo. O que confere a esta transgressão sua irresistível compulsão é sua natureza enganosa. Uma vez que agarra sua presa, revela-se implacável, consumindo os pensamentos e ditando as ações das pessoas, e por fim determinando seus destinos. Agora, vamos iniciar a introdução do sermão. Convido você a refletir. Qual é esse pecado que exerce tal domínio? Como saberemos? O desafio está lançado, permitindo que sua mente conjecture sobre a essência dessa transgressão que permanece oculta, mas inegavelmente influente. Você provavelmente já suspeitou, tanto corretamente quanto incorretamente. O pecado ao qual me refiro encontra-se no livro de Hebreus, em seu capítulo 12. Ao reconhecermos que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, somos instados a deixar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve. É convocada uma corrida de paciência diante de nós, com o olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, por alegria, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. A Bíblia nos alerta sobre um pecado específico que facilmente nos assedia. Este é o pecado mais viciante, e embora possa variar de pessoa para pessoa, é algo que persistentemente é tentador para cada indivíduo, afastando-os de Deus. O que Deus nos comunica aqui é claro. Há um pecado que facilmente nos envolve, nos cerca e nos faz tropeçar. Este pecado pode ser único para cada um. Talvez um pecado secreto conhecido apenas por nós, ou um pecado público que todos reconhecem. A peculiaridade é que este pecado pode não afetar a mim da mesma forma que a você. É na área de fraqueza única para cada pessoa. Tenho interesse em acompanhar esportes de combate, como boxe e artes marciais mistas. Uma prática comum entre esses atletas profissionais antes de uma luta é analisar as fitas de seus oponentes. Observar as gravações das lutas anteriores do oponente no boxe ou nas artes marciais mistas é uma estratégia frequentemente adotada pelos lutadores e seus treinadores. Isso visa obter informações cruciais sobre os pontos fortes e fracos do oponente, uma abordagem baseada no estudo minucioso de imagens de vídeo de suas sessões de treinamento e lutas anteriores, além de análises de entrevistas. Nesse processo, os lutadores e treinadores podem identificar padrões no estilo de luta do oponente, compreendendo suas técnicas preferidas, estratégias e tendências defensivas. Sob pressão, conseguem discernir fraquezas ou vulnerabilidades, como propensão a cansar-se rapidamente ou suscetibilidade a determinados tipos de ataques. Essas informações são então habilmente utilizadas para desenvolver um plano de jogo específico para a próxima luta. Os lutadores e treinadores adaptam seus treinamentos para focar nas fraquezas específicas do oponente, criando estratégias para explorar as tendências do oponente no ringue ou na gaiola.
Essa analogia se estende à visão de que Satanás, em um paralelo espiritual, age de maneira semelhante com os seres humanos. O adversário, que nutre uma hostilidade inabalável, busca explorar e expor as fraquezas de cada indivíduo. De maneira figurativa, Satanás assiste às fitas sobre nós, compreendendo os pecados que nos envolvem facilmente. Ele elabora um plano de ataque, visando destruir, utilizando estratégias personalizadas para explorar as fraquezas específicas de cada pessoa. Satanás nunca irá apresentar-lhe uma tentação que não esteja alinhada com suas inclinações naturais. Ele tem uma tendência peculiar de explorar aquilo que você está propenso a não admitir, tentando levá-lo a cometer o pecado que facilmente o prende. A oportunidade de ceder a esse único pecado, que tem uma firme aderência sobre você, será apresentada com maior frequência do que outras tentações. Reflita por um momento. Qual é esse pecado em sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Pode ser o orgulho, por exemplo. Algumas pessoas estão tão imersas em seu orgulho que se tornam verdadeiros desafios de convivência. Eles sempre têm a resposta certa, nunca admitem seus erros e se tornam um pesadelo para os outros. Se você está casado há 20 anos, talvez nunca tenha reconhecido seus erros ou expressado um sincero "sinto muito". Estar casado com alguém orgulhoso é desafiador, pois eles têm dificuldade em admitir quando estão errados. Deus está dizendo a você hoje para deixar de lado esse orgulho. Ele instiga a salvar seu casamento, encorajando-o a pedir desculpas ao seu cônjuge. Este é um apelo para a prestação de contas, pois, no dia do julgamento, você terá que prestar contas pelo orgulho que está atualmente cultivando em seu coração. O vínculo nos casamentos está se desintegrando, e uma das principais razões para o colapso dessas uniões é o orgulho das pessoas. Deus está emitindo um apelo claro hoje para que abandonemos nosso orgulho. No entanto, há também aqueles que não enfrentam a batalha do orgulho. Eles caminham em humildade. Para essas pessoas, o pecado que facilmente as prende pode ser o vício do jogo. Eu, graças a Deus, nunca enfrentei um problema com jogos de azar. No entanto, como pastor, tenho lidado com pessoas que têm experimentado os estragos causados por esse vício. O jogo pode dominar uma vida, assumir o controle da mente de um adulto responsável, levando-o a agir de maneira irracional. Esse vício pode levar alguém a roubar até mesmo de seus entes queridos para continuar jogando. Lembro-me de um homem que teve que ir com sua esposa até as instituições de jogos de azar, a uma distância considerável de sua casa, pedindo-lhes para não permitir sua entrada, pois uma vez dentro, ele não conseguia resistir. O vício em jogos de azar não é apenas uma luta pessoal. Ele afeta famílias, amigos e comunidades inteiras. O fascínio pela riqueza rápida e a emoção de correr riscos podem cegar um indivíduo para o valor do que já possuem. As consequências vão além da ruína financeira, estendendo-se ao custo emocional e relacional, que é ainda mais devastador. Esse pecado quebra a confiança nas famílias, prejudica os relacionamentos até o ponto de ruptura e deixa cicatrizes duradouras, especialmente nas crianças que testemunham o caos. Outro pecado voraz é o vício em drogas. É um vício horrível que pode desalojar alguém de sua casa, fazendo com que percam todos ao seu redor. Esse pecado os leva a fazer qualquer coisa para obter a próxima dose, tornando-os capazes de sacrificar qualquer valor moral. O vício em drogas não apenas prejudica o indivíduo, mas se espalha por toda a vida, afetando todos os relacionamentos e oportunidades. Consumindo não só o corpo, mas também a mente e a alma, esse pecado conduz a pessoa por um caminho de destruição e desespero, transformando-as quase em zumbis em busca desenfreada pela próxima alta. Frequentemente isso leva a situações perigosas e atividades ilegais, resultando na dilaceração de famílias e na destruição de carreiras. A própria essência do indivíduo é corroída pelo pecado que tão facilmente o enlaça. Se você está ouvindo agora e luta com a luxúria há décadas, entende como esse pecado pode ser insidioso. A luxúria se manifesta através da luta para resistir a vídeos imorais na internet, envolvimento em fornicação e adultério, e sendo compelido a realizar ações indesejadas devido a essa poderosa inclinação. Alguns lutam com a luxúria há anos, desejando parar os estilos de vida promíscuos, mas se veem incapazes de dizer não. A luta contra a masturbação
A resistência às tentações online ou evitar o adultério torna-se um desafio constante. Contudo, para alguns, a luxúria não é o pecado que facilmente os assedia. Seu pecado tem uma natureza enganosa, uma capacidade não natural e sutil de permanecer adormecido por anos. Esse pecado engana a pessoa, fazendo-a acreditar que o superou. Anos e até décadas podem passar, mas o pecado permanece. Aguardando o momento certo para emergir, a luxúria é paciente, trabalhando nos bastidores, inculcando uma falsa sensação de segurança. A pessoa pode começar a acreditar que não precisa mais ser diligente em se proteger contra esse pecado específico. À medida que o tempo passa e a vigilância diminui, a luxúria que parecia adormecida pode ressurgir com força total. Essa é a natureza enganosa da luxúria, capaz de esconder-se e persuadi-lo a acreditar que não precisa mais se proteger contra ela. No entanto, a luxúria não se limita a meras tentações. Pode despedaçar sua família, provocar arrependimentos profundos em suas decisões, destruir sua saúde, roubar sua riqueza e corroer sua paz de espírito. Ao ditar as decisões, testemunhei seu poder destrutivo ao longo das décadas no ministério. A luxúria pode conduzir uma pessoa a lugares indesejados, levando-a a se perguntar como acabou em uma situação tão baixa. Ela pode até levá-las a fazer promessas que não podem cumprir, gastar todo o dinheiro, resultando em lágrimas, divórcio e ruína financeira. Sempre considerei que, dada a extensão da destruição causada pela luxúria, deveria ser uma palavra mais longa. Como pode uma palavra tão pequena gerar tamanha devastação? Se a raiva é o pecado que o assedia, você pode encontrar-se constantemente à beira de um ataque de fúria. Isso pode afetar toda a sua família e as pessoas ao seu redor, tornando-se uma bomba relógio literal. Por outro lado, há pessoas que raramente sentem raiva, não têm temperamento e não são propensas a explosões de ira. Outros lutam contra a preguiça, desejando apenas dormir e passar o dia na cama. Para eles, 14 horas de sono diárias são normais, planejando suas vidas em torno do sono devido à aversão ao esforço. Preguiça não se manifesta apenas no sono. Também se expressa na negligência de realizar tarefas ou trabalhos que exigiriam esforço significativo. No entanto, existem indivíduos que não enfrentam a batalha contra a preguiça. São trabalhadores dedicados que investem 100% de esforço em tudo o que fazem. Enfrentar a luta diária para sair da cama e ser produtivo é uma constante para eles, pois a preguiça é o pecado que facilmente os engana, induzindo-os a não acreditarem que cometerão qualquer outro pecado. Para eles, a preguiça é o desafio persistente, mesmo que nunca cometam outros pecados, sendo este o que os captura facilmente. Para algumas pessoas, o pecado mais viciante do mundo é a cobiça, ganância, inveja ou preguiça. Essa variabilidade destaca que o pecado mais envolvente é diferente para cada pessoa. Alguns lutam há décadas com a fornicação, enquanto outros enfrentam batalhas constantes contra o adultério. Alguns têm uma propensão crônica para a mentira, enquanto outros enfrentam a luta contra o roubo. A diversidade de pecados mostra que cada indivíduo tem sua área de fraqueza única. É essencial reconhecer que as pessoas lutam com pecados diversos, e o mais viciante para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra. Algumas batalham contra a compulsão de assistir vídeos imorais na internet, considerando isso como o pecado mais viciante que estão tentando superar. À medida que refletimos sobre os inúmeros pecados que facilmente nos enredam, como orgulho, jogos de azar, vício em drogas, luxúria, raiva, preguiça, entre outros, é crucial evitar julgamentos precipitados em relação ao pecado com os quais os outros lutam, pois cada indivíduo tem suas próprias batalhas. Nossos corações podem se sentir sobrecarregados pelo peso dessas lutas, mas, queridos irmãos e irmãs, não estamos destinados a enfrentar essas batalhas sozinhos. É neste momento que devemos redirecionar nosso olhar, focando em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, como afirmado em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Lembremo-nos de que é Jesus quem dá início à nossa jornada de fé. Ele é a pedra angular, o alicerce sobre o qual nossa fé é construída. Devemos ancorar nossas vidas nos ensinamentos de Jesus, em seu sacrifício na cruz e em sua ressurreição, pois são esses elementos que formam a base da nossa crença.
Ele representa o exemplo supremo de viver uma vida livre da escravidão do pecado. Jesus não apenas inicia nossa jornada de fé, mas também promete conduzi-la à conclusão. Ele é o consumador de nossa fé. Nele, nossa fé encontra seu cumprimento e conclusão. Esta verdade é profundamente reconfortante, especialmente quando nos deparamos com a luta contra pecados persistentes no meio de nossas batalhas espirituais. Devemos desviar nossa atenção para Jesus. Quando mantemos nossos olhos fixos nele, as lutas e tentações que enfrentamos começam a perder o controle sobre nós. Em Jesus, encontramos a força para superar, a sabedoria para navegar pelos desafios e a paz que ultrapassa todo o entendimento. Nutrir nosso amor por Cristo implica fazer dele nosso primeiro amor, em vez de dar espaço ao pecado. Devemos odiar o pecado e amar Jesus Cristo, enfrentar as batalhas contra o pecado e nutrir um amor contínuo por Cristo. Não devemos aceitar o pecado como parte permanente de nossa vida. O diabo é um mentiroso que tenta nos convencer de que o pecado é algo inevitável. Devemos odiar o pecado como o inimigo que é e amar Cristo como o Salvador que Ele é. Amar Jesus com todo o coração, com tudo o que temos, afastará o pecado de nossas vidas. Focar em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e nas palavras que Ele nos deixou, permitirá que o amor de Cristo nos guie para viver uma vida santa. O amor de Cristo tem o poder de nos capacitar a superar qualquer vício do pecado. Não importa o pecado com o qual estejamos lutando, Jesus Cristo já libertou pessoas de situações piores e pecados mais graves. Hoje, não devemos dar ouvidos às mentiras de Satanás. Não estamos destinados ao desespero, ao inferno ou à perdição. Concentrar-se em Cristo, olhar para Ele, é a chave para encontrar esperança, liberdade e propósito em meio às lutas. Ao encerrar o vídeo, convido você a refletir sobre as mensagens compartilhadas e considerar sinceramente a transformação em sua vida espiritual. Se, ao assistir este vídeo, você reconheceu seus pecados e sente o desejo de mudar, ou se anseia por se aproximar mais de Deus, expressando a vontade de iniciar uma nova fase em sua jornada espiritual, compartilhe seu comentário abaixo. Afirme: eu reconheço os meus pecados e estou disposto a mudar. Jesus Cristo é o meu Salvador. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever para não perder os próximos vídeos. Sua participação é valiosa e juntos podemos fortalecer essa comunidade de fé. Até a próxima!